A Montanha Mágica, obra de Thomas Mann. Tanto melhor, meus senhores, tanto melhor se assim é. Longe de mim a intenção de lhes expor uma filosofia original. Não é isto o que me cabe fazer. Se o nosso engenheiro espontaneamente já chegou a observações análogas, confirma-se a minha opinião, segundo a qual ele é um diletante do espírito e simplesmente se entrega à maneira dos jovens talentosos a experiências com toda espécie de conceitos possível. Um jovem de talento não é uma folha em branco, senão uma folha sobre a qual tudo já foi escrito, com tinta simpática, por assim dizer, tudo tanto o bem como o mal, e cumpre ao educador desenvolver decididamente o bem e apagar, mediante uma influência adequada, o mal que deseja manifestar-se. Os senhores fizeram compras? Perguntou então num tom diferente Settembrini. Não, senhor, nada de especial, respondeu Hans Castorp. Quer dizer, compramos alguns cobertores para meu primo, respondeu Joachim displicentemente. É para o repouso, com esse frio de rachar, dizem que devo observar o regime durante as semanas da minha estadia, explicou Hans Castorp, rindo e baixando os olhos. Ah, cobertores, repouso, exclamou Settembrini. Sim, 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 com efeito, placet, esperiri. Repetiu com pronúncia italiana. Depois se despediu, pois, cumprimentados pelo porteiro coxo, acabavam de entrar no sanatório. No vestíbulo, Settembrini tomou o caminho para os salões, a fim de ler os jornais antes do almoço, segundo disse, para querer gazear o segundo repouso. Deus me livre, desabafou Hans Castorp, quando estava com Joachim no elevador. É mesmo um pedagogo. Ele já nos disse outro dia que tinha uma veia pedagógica e a gente deve cuidar-se na presença dele e não dizer uma palavra indevida. Senão segue logo uma preleção que não acaba nunca mais. Mas vale a pena ouvi-lo falar. Cada palavra lhe sai da boca tão arredondadinha e apetitosa que sempre me faz lembrar pãezinhos frescos. Joachim deu uma gargalhada. Não lhe diga isso, meu primo. Creio que ele ficaria decepcionado se soubesse que você pensa em pãezinhos ao escutar as suas teorias. Acha mesmo, primo? Ora, não tenho tanta certeza disso. Sempre me parece que ele não se preocupa exclusivamente com as suas teorias e que estas desempenham um papel secundário. O que lhe interessa, na verdade, é o falar em si, o seu modo peculiar de fazer as palavras saltar e rolar, tão elásticas como bolas de borracha. Tenho a impressão de que não lhe é desagradável verificar que os outros notam tal efeito. O cervejeiro Magnus disse, indubitavelmente, uma asneira quando falou dos belos caracteres, mas Settembrini nos deveria ter dito o que é, em realidade, o objetivo da literatura. Eu não quis perguntar, primo, para não mostrar a minha ignorância. Não sou nada competente nessas coisas, sabe? E até agora nunca vi um literato. Contudo, se o que importa não são os belos caracteres, devem ser as belas palavras. Tal a minha impressão, quando me acho em companhia de Settembrini. Que palavras usa esse homem? Sem o mínimo acanhamento, fala de virtude, ora essa. Nunca na vida compreguei esse vocabulário. Até mesmo na escola dizíamos coragem quando líamos virtus nos livros. Naquele momento senti um choque, não posso negá-lo, e depois
fico nervoso quando ele se mete a resmungar sobre o frio e sobre Berens e sobre a senhorita Magnus, porque ela perde proteínas, sobretudo o que existe. Enfim, é um homem de oposição, como logo percebi. Invente contra qualquer coisa, e uma atitude dessa sempre me dá a impressão de negligência. Não posso evitá-lo. É o que você pensa, disse Joachim ponderadamente. Mas, por outro lado, tal atitude revela um certo orgulho que nada tem de negligente. Pelo contrário, Settembrini é um homem que se respeita a si mesmo, ou respeita os homens em geral, e isso me agrada nele, porque, ao meu ver, é um sinal de decência. Tem razão, primo, concordou Hans Castorp. Ele até me parece um tanto severo. A gente, às vezes, fica constrangido diante dele, porque se sente, como dizer, controlado. Sim, sim, senhor. É isso mesmo. Você quer acreditar que tenho impressão de que ele não aprova a compra dos cobertores para o repouso, que se opunha a ela e até estava escandalizado? Não, disse Joachim circunspecto e admirado. Por que razão? Não posso imaginar. E como isso se foi metendo o termômetro na boca e levando todos os seus apetrechos para o repouso, enquanto Hans Castorp começou logo a mudar de roupa e arrumar-se para o almoço, do qual os separava nem sequer uma hora. Digressão sobre o sentido do tempo. Quando voltaram ao quarto de Hans Castorp, depois do almoço, já se encontrava ali, numa cadeira, o embrulho dos cobertores. E, nesse dia, o jovem serviu-se deles pela primeira vez. Joachim, mais experiente na arte de se agasalhar, que todos exercia ali em cima, e os recém-chegados tinham de aprender, mostrou-lhe como fazê-lo. Os cobertores deviam ser estendidos, um após o outro, sobre a espreguiçadeira de madeira, que um bom pedaço deles sobrasse ao lugar dos pés. A seguir, a gente sentava-se na cadeira e começava a envolver-se no cobertor superior, primeiro de um lado em todo o comprimento, até as axilas. Depois, na parte de baixo, por cima dos pés, o que requeria a pessoa se soerguesse, se inclinasse para frente e apanhasse as camadas da extremidade dobrada e, por fim, do outro lado, sendo importante ajustar cuidadosamente a ponta dupla às bordas da cadeira a fim de se conseguir um máximo de lisura e regularidade. Em seguida, procedia-se da mesma forma com o cobertor de baixo, que era um pouco mais difícil de manejar. Hans Castorp, como noviço desajeitado, não cessava de gemer, enquanto, ora curvado, ora reclinado, treinava os movimentos que Joachim lhe ensinara. Só mesmo alguns veteranos, disse o primo, sabem jogar simultaneamente os dois cobertores. Entenda isso, meu primo. Como disse, só alguns veteranos sabem jogar simultaneamente os dois cobertores por cima do corpo, com apenas 3 manobras precisas. É uma habilidade rara e invejada que exige não somente anos de prática, mas também um talento natural. Essas últimas palavras fizeram com que Hans Castorp estourasse de riso, deixando-se cair para trás, sobre as costas doloridas. Joachim, que no primeiro instante não compreendera o que havia nisso de engraçado, olhou com um ar incerto e depois também desatou a rir. Feito, disse quando Hans Castorp, exausto de toda aquela ginástica, arrumando em forma de cilindro e como que sem membros, estava estendido na espreguiçadeira, com o rolo elástico por baixo da nuca. Mesmo que fizesse uns 20 graus abaixo de zero, nada lhe poderia acontecer agora. Com isso, desapareceu atrás da divisão de vidro para se agasalhar a si próprio.
Essa coisa de uns 20 graus abaixo de zero parecia bastante duvidosa a Hans Castorp, que se ressentia muito do frio. Repetidas vezes, calafrios lhe passaram pelo corpo, enquanto contemplava, através das arcadas de madeira, a umidade que lá fora caía, pingando, garoando e dando a impressão de estar a ponto de se transformar de um momento para outro em nova nevada. Era, porém, estranho que, não obstante o tempo úmido, ele continuasse com o rosto seco e ardente, como se achasse num quarto superaquecido. Ademais, sentia-se ridicularmente cansado, em virtude dos exercícios realizados para envolver-se nos cobertores. Com efeito, tremia-lhe nas mãos quando o aproximava dos olhos. Era evidente que a sua saúde não era lá muito boa, totalmente anêmico, dissera o Dr. Behrens, e por isso incomodava-se tanto com o frio. Mas essas sensações desagradáveis eram compensadas pela grande comodidade da sua posição, pelas qualidades insondáveis e quase misteriosas dessa espreguiçadeira que Hans Castorp já descobrira entusiasmado quando da estreia e que voltavam a comprovar-se de modo sumamente ameno. Fosse devido ao tipo das almofadas, à inclinação conveniente do encosto, à altura e largura acertada dos braços, ou talvez à consistência apropriada do rolo atrás da nuca. Em todo caso, era impossível imaginar um método mais humano para garantir o bem-estar de membros em repouso do que os serviços dessa cadeira perfeita. E grande satisfação invadia a alma de Hans Castorp ao pensar nas 2 horas vazias, cheias de paz e alegria, que tinha à sua frente, essas horas sagradas que o regulamento da casa destinava ao repouso principal e que ele, apesar de ser um simples visitante, aprovava como uma instituição inteiramente adequada ao seu caráter. Pois Hans Castorp era paciente por natureza e bem capaz de passar muito tempo sem nada fazer. Conforme nos recordamos, adorava esse lazer que nenhuma atividade atordoadora ousa obliterar, consumir, afugentar. Às 4 horas iria tomar o chá da tarde, com bolo e confeitos. Depois haveria um novo repouso na espreguiçadeira. Às 7 vinha o jantar, que, como todas as refeições, oferecia algumas sensações e certos aspectos curiosos, dignos de serem aguardados com prazer. Depois, alguns olhares no interior da caixa estereoscópica, no calendoscópio em forma de luneta e no tambor cinematógrafo. Hans Castorp já sabia de cor o programa do dia, ainda que fosse exagero dizer que já se aclimatara perfeitamente. No fundo, constitui fenômeno esquisito esse processo de aclimatação num lugar estranho, a adaptação, por mais laboriosa que seja, e a mudança de hábitos a qual as pessoas se submetem só para variar e na intenção firme de abandoná-la imediatamente ou pouco depois de completada, a fim de voltarem ao estudo anterior. Intercala-se tal processo como uma espécie de interrupção ou entreato no curso principal da vida, a isso para fins de restabelecimento, quer dizer, para exercitar, renovar e revolucionar o organismo que corria perigo e já estava a ponto de se amimalhar, de enlanguecer e de estribiar na desarticulada monotonia da existência rotineira do lugar. Recapitulando, e a mudança de hábitos a qual as pessoas se submetem só para variar
e na intenção firme de abandoná-la imediatamente ou pouco depois de completada, a fim de voltarem ao estado anterior. Mas qual é a origem desse languor, dessa tibieza, nos casos de continuidade por demais extensa e ininterrupta de uma rotina? Trata-se menos do cansaço e do desgaste físico e espiritual que causam as exigências da vida. Para eles, o simples descanso bastaria como remédio reconstituinte do que de algo psíquico. É a consciência do tempo que ameaça perder-se na uniformidade constante e que liga laços tão estreitos de parentesco e afinidade à própria sensação de vida que não se pode debilitar uma sem a outra sofra e define também. Com respeito à natureza do tédio, encontram-se frequentemente conceitos errôneos. Crê-se, em geral, que a novidade e o caráter interessante do conteúdo fazem passar o tempo, quer dizer, abreviam-no, ao passo que a monotonia e a vacuidade lhe estorvam e retardam o fluxo. Isto não é verdade, senão com certas restrições. Pode ser que a vacuidade e a monotonia alarguem e tornem tediosos o momento e a hora, porém, as grandes quantidades de tempo são por elas abreviadas e aceleradas a ponto de se tornarem um quase nada. Um conteúdo rico e interessante é, por outro lado, capaz de abreviar a hora e até mesmo o dia, mas considerado sobre o ponto de vista do conjunto, confere amplitude, peso e solidez ao curso do tempo, de maneira que os anos ricos em acontecimentos passam muito mais devagar do que aqueles outros pobres vazios, leves, que são varridos pelo vento e se vão voando. O que se chama tédio é, portanto, na realidade, antes uma brevidade mórbida do tempo, provocada pela monotonia. Em casos de igualdade contínua, os grandes lapsos de tempo chegam a encolher-se a tal ponto que causam ao coração um susto mortal. Quando um dia é como todos são como um só. Passada numa uniformidade perfeita, a mais longa vida seria sentida como brevíssima e decorreria num abrir e fechar de olhos. O hábito representa a modorra, ou ao menos o enfraquecimento do senso de tempo, e o fato de os anos de infância serem vividos mais vagarosamente, ao passo que a vida posterior se desenrola e foge cada vez mais depressa. Esse fato também se baseia no hábito. Sabemos perfeitamente que a intercalação de mudanças de hábitos ou de hábitos novos constitui o único meio para manter a nossa vida, para refrescar a nossa sensação de tempo, para obter um rejuvenescimento, um esforço, um reforço, um retardamento da nossa experiência do tempo e, com isso, a renovação da nossa sensação de vida em geral. Tal é a finalidade da mudança de lugar e de clima, da viagem, de recreio, e nisso reside o que há de salutar na variação e no episódio. Os primeiros dias num ambiente novo têm um curso juvenil, quer dizer, vigoroso e amplo. Isso se aplica a uns 6 ou 8 dias. Depois, na medida em que a pessoa se aclimata, começa a sentir uma progressiva abreviação. Quem se apega à vida, ou melhor, quem gostaria de fazê-lo, talvez note com horror como os dias voltam a tornar-se leves e começam a deslizar voando. E a última semana, de 4, por exemplo, é de uma rapidez e fugacidade inquietante. Verdade é que a vitalização do nosso senso de tempo produz efeitos além do interlúdio, fazendo-se valer
ainda quando a pessoa já voltou à rotina. Os primeiros dias que passamos em casa depois da variação se nos afiguram também novos, amplos e juvenis, mas esses são somente uns poucos, já que a gente se reacostuma mais rapidamente à rotina do que à sua suspensão. E o senso de tempo de quem já está fatigado com virtude da idade ou nunca o possui desenvolvido em alto grau, o que é sinal de pouca força vital. Volta a adormecer muito depressa e já ao cabo de 24 horas é como se tal pessoa jamais se tivesse afastado do seu ambiente habitual e a viagem não passasse do sonho de uma noite. Inserimos aqui essas observações porque o jovem Hans Castorp tinha em mente ideias análogas, quando, depois de alguns dias, disse ao primo, fixando nele os olhos estriados de sangue: é mesmo curioso como o tempo, no começo, parece longo a quem se encontra num lugar estranho. Quer dizer, absolutamente não me aborreço. Nada disso. Ao contrário, posso afirmar que me divirto esplendidamente, mas quando olho para trás, em retrospectiva, sabe, tenho a impressão de estar aqui há não sei quanto tempo já, e de agora até aquele momento em que cheguei a Davosdorf e não compreendi que já entrava no fim da minha viagem, e você me disse, pode descer. Lembra-se ainda? Isto me parece toda uma eternidade. Essas coisas nada têm a ver com as medidas e raciocínios. São puramente questão de sentimentos. Claro que seria tolice dizer, tenho a impressão de estar aqui há 2 meses. Isto seria um absurdo, primo. Só posso, no entanto, dizer, há muito tempo já. Pois é, disse Joachim, com o termômetro na boca. Eu também me aproveito disso, primo. De certo modo, posso me segurar em você desde que está aqui. E Hans Castorp riu-se de que o primo dissesse isso assim, tão simplesmente, sem acrescentar nenhuma explicação. Hans Castorp faz uma tentativa de conversação em francês. Não, absolutamente não se aclimatara ainda, nem no que se referia ao conhecimento da vida no sanatório, em todas as suas particularidades. Conhecimento que seria impossível adquirir em tão poucos dias, e como ele dizia de si para si, e também explicou a Joachim, infelizmente não lhe seria dado adquirir tão pouco em 3 semanas, nem quanto à adaptação do seu organismo às condições atmosféricas tão peculiares que reinavam aqui em cima, pois essa adaptação lhe custava esforços, tremendos esforços, e como lhe parecia, não estava disposta a realizar-se. O dia normal achava-se claramente subdividido e cuidadosamente organizado. A gente logo chegava a acompanhar-lhe o ritmo e se afazia da rotina quando se ajustava a engrenagem. Mas, no conjunto da semana e das unidades mais vultuosas do tempo, esse dia estava submetido a certas variações regulares que se apresentavam apenas pouco a pouco. Uma não aparecia antes da outra já se ter repetido, e também no que dizia respeito à sucessão diária de objetos e vultos individuais, Hans Castorp tinha que lhe aprender a cada passo, observando mais de perto as coisas que antes só olhara superficialmente e assimilando impressões novas com receptividade juvenil. Aqueles recipientes bojudos de gargalo curto, por exemplo, que se achavam nos corredores diante
de algumas portas e nos quais Hans Castorp reparara logo na noite da sua chegada, continham oxigênio, conforme Joachim lhe explicou em resposta à sua pergunta. Era oxigênio puro, a 6 francos o balão, e esse gás vivificante era ministrado aos agonizantes para lhes dar um derradeiro estímulo e prolongar a duração das suas forças. Sorviam-no por meio de um tubo. Atrás das portas, perto das quais se encontravam tais balões, havia agonizantes, ou moribundos, como se expressou o Dr. Behrens certo dia, quando Hans Castorp topou com ele no primeiro andar. Remando com os braços, o conselheiro áulico, de avental branco e faces azuladas, vinha atravessando o corredor e juntos subiram a escada. Que tal, meu caro espectador desinteressado? Disse o Dr. Behrens. Que é que anda fazendo? O que é que anda fazendo? Será que a gente pode esperar alguma aprovação de seu olhar crítico? Obrigado, muita honra para nós. Pois é, a nossa temporada de verão está mesmo um bocado boa. É formidável mesmo. Verdade é que não poupei dinheiro para torná-la cada vez mais brilhante. Contudo, é uma lástima que o senhor não queira passar o inverno conosco. Ouvi dizer que tenciona ficar 8 semanas apenas. Como? Só 3? Ora as bolas, 3 semanas são como uma visita de médico. Nem vale a pena que o senhor não esteja aqui durante o inverno. Olhe, a gente da Alta, sabe? Disse com uma careta cômica. A Alta roda intencionalmente. Só vem a Davos no inverno. O senhor deveria mesmo ver essa turma. Seria muito instrutivo. Recapitulando. Mas, realmente, é uma pena que o senhor não esteja aqui durante o inverno. Olhe, a gente da Alta, sabe? Disse com uma careta cômica. A Alta Roda Internacional só vem a Davos no inverno. O senhor deveria mesmo ver essa turma. Seria muito instrutivo. Quando esses camaradas dão saltos de esqui, que coisa mais gozada. E ainda as damas, meu Deus, aquelas mulheres multicores, como uma ave do paraíso, lhe digo. E como são galantes. Bem, está na hora de ver meu moribundo, acrescentou. E aqui, é aqui mesmo, no 27. Etapa final, compreende? Saída pelo centro. Ontem e ainda hoje se embriagou com 5 dúzias de frascos de oxigênio, esse guloso, mas acho que até o meu dia se recolherá. Pois então, meu caro Reuter, disse ao entrar no quarto, que tal se a gente emborcasse mais um? Fechou a porta e as demais palavras perderam-se atrás dela. Por um instante, porém, Hans Castorp enxergara no fundo do quarto, sobre o travesseiro, o perfil de cera de um jovem de barba rala que lentamente volvia para a porta os grandes olhos esgazeados. Era o primeiro moribundo em que Hans Castorp deparara em sua vida, visto os pais e o avô terem morrido, por assim dizer, pelas suas costas. Quanta dignidade não se expressava na cabeça do jovem que ali jazia sob o travesseiro, com a barba apontando para cima. Como era significativo o olhar que se via naqueles olhos dilatados, quando vagarosamente os dirigiu para a porta. Hans Castorp, ainda absorto na reminiscência daquela visão fugaz, tentou involuntariamente imitar os olhos arregalados, significativos e lentos do moribundo enquanto se encaminhava para a escada. Foi com esses olhos que encarou uma senhora que atrás dele abrira uma porta e o alcançou no patamar. Não reconheceu imediatamente
Madame Chauchat. Ela esboçou um leve sorriso ao ver aqueles olhos e, segurando com a mão a trança que lhe cercava a cabeça levemente caída para frente, desceu à sua frente pela escada a passo elástico e silencioso. Durante esses primeiros dias e mesmo muito tempo após, Hans Castorp não chegou a travar conhecimento com outras pessoas.